Depois de algumas decisões um tanto estranhas no Grande Prêmio de Silverstone, todo mundo ficou na dúvida se Carlos Sainz tinha costas quentes na Ferrari. Eis que o GP da Áustria vem para tirar todas as dúvidas e não apenas ficou com as costas quentes, mas levemente chamuscadas, porque a Ferrari do espanhol abriu o bico e com certeza vai ser o assunto da semana e deste vídeo. Para entrar no tema, ele já está aqui, nosso querido Pedro Squarize, mas antes de começar, eu tenho que perguntar, Pedro, você está dentro dos limites de pistas ou terei que te punir? Fala, bicudos! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Olha, eu acho que eu saí um pouquinho, mas é a primeira vez, então talvez não precise punir, não. Então vou levar uma bandeira preta e vermelha já, pra você já ficar esperto, porque, ó, saiu 4, 5 segundos pra você, hein? Pelo Preta e amor de branca, Deus. né? Que aqui as regras estão cada vez mais duras. Mas vamos falar principalmente do que foi este fim de semana da Ferrari, da vitória de Leclerc e de um abandono, eu diria, um tanto quente do Sainz, porque não é que o motor dele fumou, amigo, ele explodiu, né? Chega até levantar a carenagem do carro. E eu acho estranho porque a Ferrari lá tem queimado o motor sem anúncio. Ninguém lá tem um termômetrozinho nos boxes para falar, olha querido, tá aquecendo? Realmente está interessante ver o que está acontecendo na Ferrari. Aparentemente, do jeito que aconteceu, me parece mais um vazamento, talvez um vazamento de óleo quente ali, e aí isso iniciou o fogo mais do que um problema no motor. Mas uma curiosidade que você fez eu lembrar é que parece que de todas as equipes que têm o motor Ferrari, a única que abandona na corrida é a própria Ferrari, né? Tanto a Haas quanto a Alfa Romeo não estão mostrando esse problema diretamente. Eles estão tendo problema de motor, mas normalmente eles identificam e conseguem fazer a retirada do carro, voltar para os boxes e tirar normalmente, né? Não estoura no meio da Não pista. história de uma hora para outra, né? O cara de repente, Também. o motor pegou fogo muito rápido. Muito rápido. Assustou até o Sainz, assustou os comissários, assustou a mim, porque o carro estava descendo de ré e ia voltar para a pista pegando fogo, né? Porque não temos um freio de mão na Fórmula 1, uma coisa que eu vou ter que pedir para colocar. Mas, assim, numa análise míope, que você bate de cara e fala, puxa, que prejuízo para a Ferrari, porque o GP vinha se desenhando com uma dobradinha. Eu não digo nem que a Red Bull não tinha ritmo, até porque a Red Bull estava rápida, foi até a pole position, só que ela estava almoçando o pneu, né? Como consumiu o pneu o carro da Red Bull ao longo do fim de semana. E isso estava dando uma vantagem muito grande para os dois pilotos da Ferrari. E nós já tínhamos comentado num vídeo do passado que era importantíssimo para a retomada do Charles Leclerc que eles descontassem mais pontos do Verstappen do que ficar só primeiro, segundo, que é muito pouco. E colocar o Sainz entre eles era excelente para o Leclerc. Eis que o Sainz me quebra e a gente fica, puxa, mas que azar. Verstappen pula para segundo. Porém, eu acho, e agora eu gostaria que você viesse a discutir este ponto, que o abandono do Sainz foi excelente para o Leclerc e excelente para os torcedores da Ferrari que querem contar com o título de um piloto. Porque ele muda um pouquinho o panorama de dentro da equipe. O que você acha? Eu concordo com você. A Ferrari, já na Inglaterra, em outras corridas, mostrou dificuldade em passar para os pilotos decisões, né, de troca de pista, essas coisas. Novamente ontem, na corrida do sprint, eles provavelmente perderam o primeiro lugar porque ficaram disputando entre si e deu tempo para o Verstappen abrir, dar a distância do DRS, mais de um segundo. E tudo isso está afetando, né, essas decisões erradas, está afetando o campeonato e a corrida dos dois pilotos dele. Do jeito tudo que aconteceu, agora o Leclerc abriu uma boa pontuação, já teve essa margem, mas mais no início do campeonato. Ele abriu essa pontuação agora para o meio do campeonato em cima do Sainz. E ficou muito mais fácil da Ferrari chegar e falar: agora Leclerc é nosso primeiro piloto, ele vai competir para o campeonato mundial. Porque não dá mais, o Sainz está muito longe, né? O Leclerc já está longe, o Sainz está muito longe de fazer essa disputa para o primeiro lugar. E a Ferrari pode finalmente tomar a decisão e falar: agora não é porque a gente prefere o Leclerc ou prefere você. A gente deu 11 corridas para vocês,
O Leclerc está na frente, ele é nosso primeiro piloto, e é ele que a gente vai dar prioridade na pista sempre. Não, e eu acho que você traz um ponto interessantíssimo que eu gostaria até da gente entrar um pouquinho mais a fundo, que é a sprint do sábado, que trouxe, na minha opinião, falando sobre gestão de equipe, Ferrari, e não apenas Ferrari, mas motores Ferrari, porque eu achei muito interessante o que aconteceu com a Haas também. Mas vamos falar um pouquinho da Ferrari. A corrida sprint é uma corrida curta, né? Você tem 40 minutinhos de corrida, eram 21 voltas, então tudo muito rápido, não vai ter pit stop, nós não conseguimos fazer uma estratégia, o que a gente pode desenhar, então automaticamente a primeira volta, principalmente a largada, ela se torna ainda mais importante, porque tá ali que você consegue morder, passar alguém. E eu acho que a Ferrari errou logo na primeira... Na largada, na primeira volta. Eu queria chamar a atenção para o lance que aconteceu. O Verstappen pula, ele dá uma prensa logo de cara no Leclerc, e isso faz com que quem vai fazer a curva com mais velocidade é justamente o Sainz. O Sainz contorna muito bem a primeira curva, ele consegue atacar na reta, né, da curva 1 à curva 3, porque tem aquela curva 2 bizarra, não sei porque que eles chamam aquilo de curva, mas o Sainz vem muito forte, coloca por fora do Verstappen, e eu acho que ali a Ferrari podia ter garantido a pole position para a corrida de hoje se o Sainz conseguisse passar o Verstappen. Eu acho que não passa porque o Sainz não tem a tranquilidade de fazer uma manobra, de trazer o carro para dentro, de tracionar com toda aquela calma que precisa, porque ainda tem o Leclerc no páreo disputando a freada da curva 3. E eu fiquei meio... incomodado, porque eu acho que quando você está disputando com um piloto como o Verstappen, com uma solidez que é uma Red Bull, e você tem os dois carros, porque o Pérez não estava participando do rolê, né? Ele foi punido, acabou largando mais para trás. Você tem que armar uma largada com os dois juntos, fazer um ataque, sabe, um ataque planejado, já que nós estamos com os dois carros ali. Porque primeiro era só sprint, e segundo que se você coloca um carro na frente, era melhor até para o outro que ficasse para trás também. E eu achei que nessa primeira volta eles acabam atrapalhando o outro, porque o Sainz não teve a tranquilidade de atacar 100%, porque ele também estava acompanhando o retrovisor, e depois que o Verstappen contorna na frente e pula na frente, foi o que você falou, eles acabam se atrapalhando entre eles e perdendo tempo numa corrida que tinha apenas 21 voltas. Aí eu faço a transferência que eu queria falar sobre a Haas. Eu achei linda a corrida sprint da Haas, como que se protegiam conjuntamente de um ataque do Hamilton pelo DRS. Você percebe que muitas vezes o Schumacher vinha com bastante proximidade para cima do Magnussen e não esboçava um ataque porque não era interessante ali, você ia acabar expondo as duas Haas ao ataque da Mercedes. E não, tanto que o Hamilton só ultrapassa o Schumacher quando ele perde o DRS do Magnussen. Então eu achei um plano de equipe, né? Uma equipe que estava numa posição que não está acostumada e que tem que aproveitar para somar o maior número de pontos possíveis. Você entendeu o que eu quis dizer com isso? Entendi. Você acha que equipes têm que jogar em equipe? Principalmente numa largada ou numa defesa, como aconteceu com a Haas em cima defendendo o Hamilton. Eu acho que nós temos que trabalhar com as circunstâncias. Eu acho que se nós estivéssemos num campeonato, Verstappen primeiro, 5 pontos atrás o Leclerc, 5 pontos atrás o Sainz, eu ia falar pra você, não, querido. Aí não. Mas agora nós temos uma disparidade muito grande. Nós viemos de um Verstappen que emendou, acho que 6 vitórias seguidas. Tá muito difícil quebrar o ritmo da Red Bull. E você tá com os dois carros ali. E é interessante para a equipe não necessariamente escolher quem é que vai ganhar, quem é que... Eu não vou preterir nem preferir ninguém. Eu só acho que se nós temos dois carros no páreo, nós temos que fazer uma boa largada pensando no que é o melhor que nós podemos fazer. E eu acho que a Ferrari não fez isso ontem. Eu acho que volta muito no que a gente falou no primeiro tópico, que é definir finalmente a Ferrari ter essa opção de falar quem é o primeiro piloto. Porque do jeito que estava e tudo que aconteceu em Silverstone, por exemplo, fez com que os dois pilotos, provavelmente eles devem ter falado, disputem na pista, vocês estão livres. E aí aconteceu o sprint.
E no sprint, o Sainz falou, tenho minha oportunidade, fez, como você falou, a largada por atrás do Verstappen, e pelo Verstappen fechar o Leclerc, teve a oportunidade de fazer uma curva melhor, até que os dois que estavam em primeiro. Chegou no fim da curva 3, e ele, no meu ponto de vista, errou. Se você tem um take do helicóptero, você olha assim, ele abre muito aquela curva. E foi o erro Sim. dele, novamente, que fez o Leclerc pegar a segunda posição dele, porque ele já estava em segundo naquele momento. E se ele fizesse aquela curva direitinho, ele ia sair tão bem ou até melhor do que o Leclerc, porque o Leclerc estava por dentro da curva. Se Então, ele fizesse aquela curva direitinho, eu acho que ele podia oferecer um real risco. Não digo que passaria, mas que ele podia dar um calor maior no Verstappen, poderia. poderia, e se o Leclerc realmente deixasse ele, porque também visto que nem você falou, uma vantagem deixar o Sainz pressionar o Verstappen, e pelo menos entender como estava o ritmo da Red Bull, né, que ele, até o momento só tinha ritmo de classificação, visto que a gente tinha tido o treino livre 1 e a classificação até o momento, eles só focaram em classificação para o treino livre 1, eles iam poder provavelmente conseguir até uma dobradinha, eu concordo nesse ponto, que a chance da Ferrari estava ali. Só que tudo que você falou, eu vejo dois pontos, né? Esse negócio de tentar fazer uma estratégia. O primeiro ponto é, a Ferrari não tinha, até o momento, a gente não sabe se vai ter para a próxima corrida, um primeiro piloto definido. E provavelmente deve ter dado disputem. Nessa situação, os dois não vão. Vou tentar te ajudar a passar o Verstappen. Eu vou ficar em segundo lugar, eu vou ficar na sua frente. Eu tive essa impressão ali. Então, E mas eu acho que é uma decisão tardia da Ferrari. Tendo um Verstappen tão à frente do campeonato, você ficar deixando os seus dois pilotos, que são os desafiantes, perdendo tempo e ponto entre eles. eu concordo. Em performance, acho que o Leclerc já mostrou que ele é muito mais piloto, ou nessa temporada está sendo muito mais piloto do que o Sainz. Corrigiu. Corrigiu porque eu tava salivando com essa sua frase que você finalmente ia admitir que o Leclerc tem mais braço que o Sainz. Olha, braço eu também não tô sabendo, mas cabeça, pelo jeito, ele tá mostrando ter muito mais. Porque o Sainz, sempre que tá sob pressão, e a gente comentou disso em Silverstone, quando ele erra sozinho, ele tá tendo problema, né? Ele tá saindo, ele tá errando sozinho no geral, né? Indo até pra Brita algumas vezes e acabando com a corrida dele. Pô, perdi o ponto que eu tava falando, calma aí, onde eu tava? Eu tava falando não sei o que eu ia falar Ah, da tá, lembrei, relação lembrei. Sainz-Leclerc. Lembrei, vamos lá. Mas, nessa situação toda, se a gente olhasse pré-sprint race, eles estavam com mais ou menos 10 pontos de diferença. Então, a Ferrari estava numa situação complicada de falar, ó, por mais o Leclerc é o melhor piloto. Do jeito que eles estão lidando, e parece muito, não quero falar quem é meu filho predileto, eles estão com. A situação do campeonato estava deixando difícil. E como você falou, o que aconteceu agora é o Sainz abandonar e o Leclerc ganhar um primeiro lugar e ganhar 25 pontos facilitou muito a situação para a Ferrari. Então eu acho que daqui para frente, o que você falou deles trabalharem em equipe, pode casar muito bem. Pode ser utilizado se o Sainz, se eles sentarem na salinha lá e realmente o Sainz falar, beleza, vou ser o segundo piloto, realmente o que vocês estão falando faz sentido e vamos disputar. Fazer um pouco o que o Bottas fazia, né? Ele era muito. Era um segundo piloto, talvez não tão bom. Não, e eu acho que isso aumenta as possibilidades tanto do Leclerc correr mais tranquilo. Eu concordo que eu acho que o Sainz erra na curva 3 ali na largada da sprint, mas eu também acho que pelo fato de você estar preocupado em atacar e não perder a posição, eu acho que isso contribui para o erro dele. Se ele tivesse só focado em ultrapassar o Verstappen, a chance de cometer um erro ia ser menor, Mas, e que não é. Tanto que ele comete o erro e é efetivamente ultrapassado pelo Leclerc. mas ele só estava nessa situação porque o Leclerc era o que estava por dentro. Se fosse qualquer um dos outros 18 carros, ele não estaria na situação de tentar. Então, numa situação onde o Leclerc, que é da mesma equipe, está ali, ele tá vendo como mais um adversário até o início da corrida, sabe? Se ele fosse Exatamente. diferente, se fosse um Hamilton ali por dentro, ele erraria igual, porque é mais um adversário. Então, no geral, eu não acho que foi o fato de ser o Leclerc e o medo de um acidente que fez ele abrir tanto aquela curva. Eu acho que ele errou. Errou porque ele estava no início de volta, pneu frio, ele largou na frente até todo mundo alinhar. O pneu esfria bastante, então demora aí uma volta, meia volta, dependendo do carro, para o pneu chegar numa temperatura boa e poder frear lá em cima. Então, para mim, foi mais um erro dele que está custando. E dessa vez, não foi por causa desse erro, mas acabou custando o campeonato dele como um todo. Não, mas é que eu acho que, por exemplo, você falou, se fosse um Hamilton, ele ia enxergar como mais um adversário. Exatamente. Se fosse o Hamilton, ele ia enxergar como mais um adversário. Como era o Leclerc, ele poderia não enxergar como mais um adversário.
Ele poderia ter a tranquilidade de que ele vai me dar um espaço para eu me preocupar com o ataque. Até porque era interessante para o Leclerc também que o Sainz fizesse um bom ataque em cima do Verstappen. Você queria que o Sainz fizesse o que o Pérez faz muito em largada. Sempre deixa espaço pro Verstappen. Pro Verstappen agir. Vai lá, Verstappen. Vai de cabeça tranquila, porque eu não vou mergulhar em cima de você na segunda curva. Então planeja a tua largada, tenta passar o cara, porque pra mim é interessante, inclusive, que você passe. Porque você passa, você dita ritmo, você atrapalha ele, você faz ele gastar mais pneu. Quem sabe também eu não surfo na onda e não passo. Então, mas não é o que acontece. O Sainz ele vai fazer um mergulho pra cima do Verstappen, olhando o retrovisor, porque ele tá vendo que é o companheiro dele e ele sabe que se ele vacilar, o companheiro dele vai jogar o carro em cima também, porque não tá aliviando não. E eu acho que isso atrapalhou a manobra do Sainz, que ele de fato erra, e eu acho que isso poderia atrapalhar ainda mais a Ferrari daqui pra frente. E esse fogaréu que aconteceu no carro do Carlos pode colocar panos quentes para que a gente não perca os trocadilhos, entendeu? Pode colocar panos quentes nessa situação da Ferrari e deixar que eles corram um pouco mais tranquilo em relação ao companheiro de equipe. Em relação aos outros, o pau continua comendo. O único ponto que eu quero colocar aqui é que eu acho que se a gente usar esse cenário seu, que o Sainz se posiciona e sabe muito bem que o local dele é segundo piloto e o Leclerc vai para o campeonato esse ano, a gente talvez não teria nem o Sainz na frente no final da reta aqui na curva 3. Porque eu acho que já ali, a hora que ele fez aquela curva por fora, ele já ia mais proteger um Russell da vida do que tentar atacar um Leclerc. E o Leclerc provavelmente já teria até uma posição melhor para a entrada na curva. Então talvez esse problema nem acontecesse. Mas eu entendo o seu ponto e eu espero que a Ferrari acabe com essa história de não termos predileto e fale, o nosso predileto é o Leclerc, não o nosso predileto, mas o piloto que a gente está indo para esse ano já foi meio campeonato, a gente está esperando, a gente tem que pensar em ter um dos nossos pilotos como campeão mundial e esse piloto vai ser o Leclerc porque ele está na frente, ponto. Não é porque ele está pilotando melhor, não é porque ele tem mais vitórias que você, é porque ele está na frente na pontuação. E isso vai deixar mais chances da gente conseguir um primeiro lugar no campeonato mundial. Mas, voltando a falar da Ferrari, passando para um segundo tópico, o que foi o desempenho da Ferrari nessa corrida da Áustria mostrou uma excelente velocidade de reta e nos dá uma certa expectativa de que para as corridas que são importantes, principalmente Monza, que para a Ferrari é importantíssimo, que as duas Ferraris possam, né, quem sabe, fazer uma dobradinha em Monza, que seria, depois de tanto tempo, histórico. Mas será que o carro termina? Porque toda vez que eles andam bem de reta, que eles usam a potência do motor, abre o bico antes da hora. O que você acha? A Ferrari voltou? A Ferrari pode quebrar a qualquer momento? Como é que você está vendo essa situação? Então, sendo bem honesto, eu estou bem confuso de toda essa situação de motor. O que me veio na cabeça agora é que a Ferrari está com um motor melhor em situações de ar mais rarefeito. Não que Bahrein seja, Bahrein foi o primeiro, então talvez tinha muito ajuste ainda para fazer no motor, mas agora o Hamilton teve muita dificuldade de ultrapassar o Mick, o Zhou estava definindo muito bem, o Bottas eu não sei nem se foi correr, porque eu não vi nada dele. E a Ferrari mostrou muito motor agora. Algo que a gente achava que o segundo melhor motor era o da Red Bull, não mostrou rendimento nenhum se a gente olhar os carros tanto da AlphaTauri quanto o Pérez, na minha visão. O Pérez não mostrou um rendimento bom. Lógico, fez uma boa corrida de recuperação, mas em rendimento me parecia mais próximo de uma Mercedes do que de uma Ferrari. E, por fim, a gente tem os motores Mercedes, que novamente mostraram fraqueza. Então, todo mundo que tinha carro Mercedes estava tendo muita dificuldade de passar os outros carros, tanto uma AlphaTauri como um motor da Red Bull Racing e uma Alpine, né? A Alpine teve sua corrida à parte ali. A Ferrari voltou, eu acho que a Ferrari nunca foi embora. Que a Ferrari está com um problema de confiabilidade. No início das corridas, a AWS faz aquele gráfico de estimativa de quantos carros melhoraram e quantos eles terminaram, quanto eles melhoraram e quanto eles pioraram durante a temporada em relação à primeira corrida. E mostra que a Red Bull tirou aí 5 centésimos em relação à Ferrari, sendo que a Ferrari ainda é a melhor. E eu falei, será que isso é verdade? Eu comecei a me questionar nesse sentido. E olhando para trás, pode até ser verdade. Tiveram pistas que a Red Bull está muito melhor, está mais concisa, tudo. Umas pistas, depende aí da característica da pista. Mas, no geral, hoje a Ferrari mostrou muito melhor rendimento. Silverstone, a Ferrari estava mostrando um rendimento muito melhor também. Então,
Eu não sei se a Ferrari foi embora, ela só não deu sorte até agora. Teve esses problemas de confiabilidade que estão trazendo essa sensação de que a Ferrari foi embora, mas não foi não. Eu acho que a Ferrari está muito forte e tem grandes chances ainda de ter um piloto como campeão mundial e até ganhar o campeonato mundial de construtores. Porque se você levar em consideração que a Espanha, eles perderam quando a corrida estava ganha, Sim. e Baku não estava ganha, mas tinha uma boa possibilidade, porque o Leclerc vinha numa estratégia diferente. Então, realmente a gente não sabe. Talvez isso tenha inflado os números da Red Bull e tenha nos dado a percepção de que a Red Bull estava muito, muito rápida, muito forte. Mas talvez fossem realmente problemas de confiabilidade que não foram resolvidos, né? Não Pelo foram visto. resolvidos. Até o segundo piloto, o Sainz, que em distância, né, a hora que eles fizeram sei lá qual parada, segunda parada, acho que eles pararam tanto essa corrida. Acho que quando eles fizeram a segunda parada, o Sainz estava 6 segundos atrás do Leclerc. E o Verstappen entrou ali, quando o Verstappen parou, ele ficou em primeiro. O Leclerc passou, o Sainz estava conseguindo mostrar muito mais rendimento que a Red Bull. E ia passar. Sim. Se não tivesse o incêndio ali, ele ia passar. Então, eu acho que a Ferrari está muito forte ainda. E aí você me lembrou, na sua fala, na sua colocação, você me lembrou de Sérgio Pérez, aquele queridíssimo, que também vinha como um dos postulantes, um postulante falso, porque ninguém acreditava que o Pérez ia ameaçar o Verstappen efetivamente no campeonato. E queria falar um pouquinho da corrida do Pérez, da não corrida do Pérez, no caso, porque ele faz logo na primeira volta um ataque em cima do Russell, numa curva que só dá BO lá na Áustria. Você que tem uma memória melhor. Ano passado foi a mesma curva que ele teve problema. Eu não tenho certeza, mas acho que foi, não foi? Ele tentou a mesma coisa que ano passado e teve o mesmo problema, não foi? E você tem aquele toque polêmico do Hamilton com o Albon. Depois você tem esse. Depois você tem no meio da corrida o próprio Vettel. É exatamente a mesma cena daquele jeito. O que a FIA tem feito, né, nesse acidente? Na verdade, esse acidente eles não precisam nem mais analisar, porque virou um padrão, todo mundo faz aquilo. Eles dão a punição para quem fica por dentro. O que eu acho que é polêmico, porque você percebe desde aquele toque do Hamilton com o Albon 2 anos atrás, até se você pegar um board do Russell, não tem, né? Eles querem que o cara de dentro tire o pé para deixar o de fora passar, o que eu acho meio forçar a barra demais, que os pilotos não fazem isso de fato. O que acontece é que é uma curva estreita, é uma curva que tem uma brita ali muito próxima e é uma curva que, se você não tiver uma vantagem muito grande, se você tiver emparelhado, jogar por fora é arriscadíssimo. Eu te pergunto, por que é que o Pérez resolveu fazer aquela manobra na primeira volta para cima do Russell, sendo que ele tá com uma Red Bull? Podia ter feito uma coisa um pouco mais de paciência, sabe? Você tem carro para fazer uma boa corrida e acabou jogando todos os pontos no lixo. Como é que você viu essa manobra do Pérez e como é que você vê a punição para essa tão famosa curva, acho que é a curva 4 lá da Áustria? Bom, eu vou contar uma historinha um pouco antes do minha sensação do Pérez no fim de semana, né? A gente, para quem viu aí desde sexta, a classificação, ele tem uma punição, do meu ponto de vista, justa, mas feita de forma errada, onde eles demoram para analisar uma saída de pista dele, ele vai pro Q3, termina o Q3, e depois ele fala, não, aquela volta que você fez lá no Q2 foi desconsiderada, então agora você vai largar em 13º. Para mim, erro feio da FIA. A Red Bull tentou argumentar, mas não tinha muito o que fazer. Aí ele vai para um sábado, onde ele faz um sprint, ele ganha 8 posições. Tem que considerar, a gente teve 3 pessoas na frente, 3 pilotos na frente, posições que ele ganhou por questão de acidente, não muito mérito de pista. Mas aí eu vejo ele fazer um movimento numa hora contra as duas Haas, que eu falei, ô louco, que Pérez é esse? Onde que ele tá tentando enfiar esse carro? Tá tentando uma ousadia aqui, perigoso, mas que deu certo. Aí a gente vai para a largada e ele faz um movimento ousado na curva 3 em cima do Russell. Eu falei, ô louco, o Pérez está vindo. Eu falei para mim mesmo, agora o Pérez está ousado, gostando de ver ele assim. E aí ele vai na quarta e faz aquela varada. Meu ponto de vista, eu vejo como um incidente aquilo que aconteceu. Eu não acho que o Russell merecia uma punição. Ele não fechou a porta, ele estava fazendo a curva por dentro, tinha espaço na pista para os dois, mas é muito normal essa disputa de meio de pista, eles não vão ficar abrindo espaço, porque senão o Russell ia sair muito mal, e o Pérez errou. E aí o Pérez, na verdade, não errou. Tocou, rodou e acabou com a corrida dele, né? Estragou o carro, teve que ir para os boxes, um monte de coisa.
Agora, essa análise da corrida do Pérez, que acabou aí, né? Depois ele ficou em 20º, ficou rodando, teve 3 saídas de pista, ia tomar uma punição de 5 segundos, achou que era melhor aposentar o carro e... volta para casa, economiza motor, economiza peça aí, não vamos ficar gastando à toa, porque não vai ter safety car, não vamos conseguir aproximar e tentar uma recuperação. Então essa é a corrida do Pérez. Agora, quanto aos acidentes da curva 4, eu acho que cada acidente é um acidente. Como eu falei, o acidente do Pérez com o Russell eu não acho que merecia uma punição para o Russell. Eu acho que o Russell deixou espaço para o Pérez esmagou, aceitou um risco na hora de esmagar o Russell, mas tinha espaço para abrir e fazer uma saída um pouco mais tranquilo e acabou rodando. Aí foi considerado um motivo de punição. Aí eu vejo uma punição de 5 segundos é justa? Complicado, porque o Pérez rodou, foi para a brita, ficou em último. Antes de entrar nos boxes, acho que ele estava 20 segundos atrás do último, 20 segundos atrás do primeiro. Eu não lembro qual era a relação que estava ali no momento que a FIA estava mostrando. E aí o Russell vai lá dar uma puniçãozinha de 5 segundos, cara. Parece meio de irregular. Se eles acharam que realmente teve um motivo para um acidente, algo grave a ponto de dar uma punição, dá uma punição decente, não 5 segundos. Porque para mim pareceu pouco. No mínimo 10, um stop and go, que é difícil a gente ver hoje em dia, mas tá no livro de regra ainda para fazer. Agora, com o Vettel e outros acidentes, eu acho que foram merecidas. Acho que o Vettel tem um acidente com o Albon no sprint, e o Albon tomou uma punição de 5 segundos, e ele se envolveu com mais alguém nessa corrida, tô tendo dificuldade de lembrar com quem. E nas duas, esmagaram o Vettel a ponto de tirar ele da pista. E nesses dois casos eu realmente acho que merecia punição, porque na regra fala que você tem, por mais que você tenha preferência ou não, né, naquele sentido de estar meio carro para frente e tudo, você tem que deixar espaço para os dois dentro da pista, né? É normal deixar o espaço dentro da pista sendo a linha branca, uma roda para dentro, acontece, mas nos dois sentidos eu achei que não aconteceu e merecido a punição. Mas eu concordo. No geral, análise depois de falar tudo isso, o Pérez foi ousado demais, estava com uma Red Bull, podia ter a paciência, sabia que ia passar numa corrida, a hora que abrisse DRS tinha motor, estava mostrando mais fim de reta, eles estavam com velocidades de reta maiores, tanto ele quanto o Verstappen, em todo o fim de semana, né, no radar de velocidade que eles têm. Podia ter tido a paciência, feito uma corrida com calma e ajudado a proteger, né, atacando um Sainz ou atacando um Leclerc ali, para tentar proteger um pouco o Verstappen e o Verstappen ter uma chance de ser primeiro lugar nessa corrida. Bom, bicudos, já que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que a gente gostaria, a gente vai encerrar o vídeo da disputa pelo pódio aqui e os destaques vão ficar separados em outro vídeo. Até a próxima!